IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você, telespectador e internauta, que acompanham ao vivo a programação da TV Floripa. Nas quartas-feiras temos a presença dos professores do IIPC Florianópolis, que têm conversado conosco a respeito da projeção da consciência, fenômenos parapsíquicos, autoconhecimento e vários assuntos relacionados. A nossa conversa de hoje será a respeito da sinalética energética parapsíquica e a relação com o pacifismo, considerando que temos falado aí vários programas sobre a questão da paz. O nosso convidado é o professor Paulo Bastella. O professor Paulo, ele esteve aqui em outros programas conosco. Ele é da área das ciências da computação, faz doutorado na UFSC e é voluntário, professor e coordenador do IIPC Florianópolis. Professor Paulo, uma ótima tarde, seja bem-vindo aqui à TV Floripa. Olá, Eliane, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Paulo, a respeito da sinalética energética parapsíquica, é um termo diferente, próprio da conscienciologia. Do que se trata? Olha, Eliane, esse é um tema de estudo muito complexo. Então, aqui nessa entrevista, a gente vai tentar dar uma pincelada geral, mas o que eu acho mais importante de a gente começar a entender esse tema é pensar no princípio da descrença. O princípio da descrença é uma das bases da conscienciologia, que ele diz que a gente não deve acreditar em nada, e sim ter as experiências pessoais. Então, quando a gente fala em sinalética parapsíquica, a gente está falando de sinais energéticos. Então, por isso que a gente está falando em não acreditar. Porque se a gente ficar acreditando que existem sinais energéticos e que eles servem até certo ponto de comunicação com consciências extrafísicas, seja elas positivas ou negativas, a pessoa não está desenvolvendo a própria sinalética. Né? Sinalética significa o conjunto de sinais energéticos mapeados, que eles já foram identificados, eles já foram registrados, seja num caderno, seja de alguma forma, você tem esse histórico de registro. E é importantíssimo ressaltar que a sinalética ela é aplicada. Ela não é só algo teórico, uma ideia, uma vibração energética. É um exemplo de sinalética. Ou, por exemplo, um zumbido no ouvido, uma aragem fria, ou um calor repentino, um chakra ativado. Então, quando a gente fala em estudo mais minucioso da sinalética, a gente está querendo dizer que a gente tem que descartar todos os efeitos físicos, fisiológicos, biológicos, todos os aspectos intrafísicos dessa dimensão física, para ela considerar os aspectos extrafísicos. Então, quando a gente está pensando em uma sinalética, a gente está pensando no seguinte contexto. Tá? É um exemplo que eu vou trazer para a gente tentar esclarecer um pouco mais. Então, você chega num ambiente, você, consciência intrafísica, porém você tem as suas energias, tem outros veículos de manifestação, e nesse ambiente existem consciências extrafísicas, que às vezes são consciências muito positivas. Essa interação sua nesse ambiente vai interagir também com as energias dessas consciências extrafísicas. Porém, se você é uma pessoa que a gente diz casca grossa, você não sente as energias, você não vai ter sinalética energética. Agora, se você já é uma pessoa que trabalha com as energias, você é uma pessoa que a gente diz parapsíquica, você vai sentir essas consciências. E essa sensação, ela não é, às vezes não é clara, não é uma clarividência que você vê a consciência extrafísica. Às vezes você sente através de uma ideia, uma palavra às vezes muito positiva para te ajudar a ficar melhor. Então, essa interação entre você, consciência intrafísica, e a consciência extrafísica, a consciex, ela ocorreu através de uma palavra. Então, olha como a gente precisa pesquisar muito para chegar numa afirmação. Olha, eu sei que quando eu cheguei nesse ambiente, aquela palavra estava relacionada com um amparador extrafísico. Então, Paulo, você está trazendo para a gente, então, que a sinalética energética ela tem relação com a comunicação entre nós aqui do plano físico e as consciências que já estão aqui. E aí você traz também, então, dois conceitos,
que são essas consciências extrafísicas, ou os espíritos, né? E a questão energética, que nós temos então um corpo energético. Isso o IIPC, a Conscienciologia, tem como um pressuposto, corpo energético e as consciências extrafísicas, os espíritos. Poderias falar sobre isso? Isso. A base da Conscienciologia, que a gente chama de paradigma consciencial, ela é baseada nas bioenergias, na multiexistencialidade, ou seja, que quando a gente morrer, ou como a gente fala na Conscienciologia, descartar o corpo físico, a gente vai continuar existindo. E a gente já vem a várias vidas com outros corpos. Então, eu volto àquele ponto lá que a gente começou a nossa entrevista. A base da Conscienciologia não é acreditar. A gente não está oferecendo algo, um pacote pronto, uma caixinha pronta para a pessoa acreditar, botar em cima de um altar dela, na casa dela, e acreditar. Não, muito pelo contrário. A gente busca intimamente desconstruir tudo que a gente conhece para a gente construir algo mais sólido, mais concreto. E para construir isso, a base é a autoexperimentação, é a vivência disso. E pelo que você vai desenvolvendo o assunto, passa a impressão assim, de ser algo então científico, algo com pesquisa, experimentação, registro. Sim, a base de tudo isso da Conscienciologia é a cientificidade. Então, a cientificidade implica em quê? Em métodos, em técnicas, e técnicas não dogmáticas. Ele é baseado na refutação. Então, não quer dizer que um experimento, uma vivência que eu estou trazendo hoje, todo mundo tem que acreditar, e nem eu tenho que acreditar nessas experiências. Vamos dizer que lá na frente, daqui uns 2, 3 anos, eu mudo a minha visão, meu entendimento, porque surgiram novas variáveis dentro daquele experimento que antes eu não estava considerando. Então, a minha ideia sobre aquele fenômeno que estava acontecendo mudou. Então, por exemplo, vamos pegar um caso assim. A pessoa, sempre quando chega em casa, ela chega cansada. Aí ela pode pensar assim, mas eu estou dando um exemplo de uma abordagem mais científica dentro da Conscienciologia, para a gente entender até esses efeitos da cientificidade e da sinalética. Então, a pessoa chega cansada em casa. Aí ela vai no médico, ela vê que está tudo certo, em termos biológicos, o corpo dela está funcionando bem. Aí o médico diz, às vezes você precisa dormir mais. Só que a pessoa está dormindo relativamente bem, o horário dela de sono, às vezes 8 horas, a pessoa já se sente bem. E aí ela começa a trabalhar com as energias, circular as energias, por exemplo, instalar o estado vibracional, que a gente já falou em algumas entrevistas aqui. O que é o estado vibracional? É aquela vibração intensa das energias desse corpo energético, e que nosso, né, da consciência, e que ele cria uma condição mais positiva, uma condição de equilíbrio íntimo. Então, se a pessoa começa a trabalhar com isso, ela vai começar a mapear esses padrões de energias mais densos que ela absorve durante o dia, e quando ela chega em casa, ela vai ver, poxa, aonde que eu assimilei essa quantidade de energia, que tipo de troca de pensamentos, de sentimentos e energias que eu tive no meu dia a dia, que me fizeram chegar nessa situação. E a sinalética, ela vai ajudar em que sentido? Porque você vai anotar isso. E aí você vai anotar as repercussões disso. Então, lá no meu trabalho, eu tenho um colega que ele, vamos dizer, ele tem maus hábitos, ele fala palavrão o dia inteiro, ele reclama de todo mundo, ele briga com todo mundo. Então, provavelmente, nessa interação energética que está ocorrendo durante o dia, você acaba assimilando alguma coisa, se você não se bloqueia energeticamente. E aí a sinalética, ela vai te mostrar, por exemplo, naquele momento que aquele colega fala mal de alguma situação, de alguma pessoa, simplesmente às vezes para criticar mesmo, você vai sentir, por exemplo, uma pressão na cabeça. Só que essa pressão não está relacionada a um aspecto biológico. Você foi no médico lá e viu que você não tem problema de enxaqueca, não tem problema nenhum. E às vezes aquela dor aparece naquela situação que a outra pessoa está falando mal, está criticando, está brigando, sei lá. E aí você vai começar a trabalhar com energia, instalar o estado vibracional, e você vai ver que essa intrusão, essa interferência, ela vai ser bloqueada. Aí você, a minha hipótese é de que quando acontece essa situação, nesse contexto, ocorre uma intrusão energética, e a sinalética que eu sinto é essa pressão. Então, Paulo, cada vez que
a pessoa, cada um de nós, percebe algo diferente, é importante que ela note, que pode ser algo físico, pode ser algo corriqueiro, mas pode ser algo energético? A base dessa pesquisa é uma pesquisa investigatória. Então você não tem um resultado a priori. Você parte de uma hipótese. Você vai pesquisar, você vai identificar isso. Para identificar, você vai ter que anotar, vai ter que digitar a data, sabe? Que horário, como é que você estava naquela situação. Com o tempo, você vai tirando as conclusões. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo lá no meu computador que está com mais de 1000 linhas com essas sinaléticas anotadas, já fazem 5 anos. Então, para mim é muito mais fácil eu ter uma sinalética e pensar, essa sinalética eu já tive, sei lá, 50 vezes, eu sempre sinto essa sinalética, com base no meu histórico, então eu já enquadro ela no meu grupo de sinaléticas que eu já mapeei. Então esse registro e, por exemplo, esse arquivo que você tem no computador, em que vai mapeando essas sinaléticas, parece que é assim uma ampliação, uma expansão do autoconhecimento, né? Porque aqui no dia a dia nós fazemos o autoconhecimento, quem somos, o que gostamos, o que queremos, e vamos nos conhecendo. Agora, pouquíssimas pessoas ou pouquíssimas abordagens consideram pesquisar também a questão energética, né? Por que a gente, dentro da Conscienciologia, a gente costuma anotar tudo, pesquisar tudo que a gente pode estudar? Porque o mais importante, o mais sério de se estudar é a consciência. O negócio mais avançado que existe nesse planeta é a consciência. Então, a gente precisa utilizar tudo que a gente tem de positivo, de ferramentas, vamos dizer, científicas, que nos ajudem a entender mais sobre nós mesmos. Então, as bioenergias é um campo vasto de pesquisa e que a gente pode utilizar, às vezes, ferramentas mais simples, como essa que eu falei, de anotar data, descrever a situação, o que aconteceu, como é que você sentiu, para você se conhecer mais. Eu poderia chamar isso de um autoconhecimento bioenergético, por exemplo. É mesmo? Paulo, e com quais consciências nós nos comunicamos e podemos perceber nessa sinalética? São sempre consciências boas? Tem consciências que podem estar querendo nos prejudicar? Quem é esse povo? A gente pode começar essa análise avaliando as consciências intrafísicas, que são as consciências que a gente interage no nosso dia a dia. Então, desde onde a gente vai pegar um ônibus, por exemplo, que a gente interage com pessoas de vários níveis evolutivos. Às vezes pode aparecer uma consciência super evoluída lá no meio do ônibus que você pega, por exemplo, que você nem percebe. E ela sabe que você domina, às vezes, um pouco mais de energia, ela sabe que a outra não domina nada, mas o interesse dela não é que você perceba ela. Então, voltando à sua pergunta, a gente tem que começar a analisar o nosso contexto intrafísico, essa dimensão intrafísica, nossos pais, nossos familiares, o local onde a gente trabalha, tudo isso para depois extrapolar para a dimensão extrafísica. Seriam as nossas companhias? Todas as companhias intrafísicas, elas têm um reflexo no extrafísico. Então, vamos dizer, se eu tenho um grupo, eu represento um grupo, sei lá, o grupo da cervejinha toda sexta-feira, eu tenho um grupo extrafísico da cervejinha sexta-feira, que vai, além do meu grupo intrafísico que vai me ligar, vamos lá, Paulo, fazer isso, vai ter um grupo extrafísico também me cobrando, indo lá na minha casa, assim, Paulo, vamos lá, vamos beber, vamos fazer isso. Então, tudo tem um equivalente. Sim. Agora, é o que a gente falou lá no início, você não deve acreditar em nada. Tenha suas próprias experiências, suas vivências. Ok, obrigada, Paulo. Teremos um breve intervalo e, na sequência, vamos continuar a conversar com o professor Paulo Batistella, do IIPC Florianópolis, a respeito da sinalética energética parapsíquica e a sua relação com a paz. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos com Floripa em Foco. Hoje a conversa é com o professor Paulo Batistella do IPC Florianópolis e a respeito da sinalética energética parapsíquica e a paz. Professor Paulo, agora há pouco você falou a respeito das nossas companhias, né? Que as companhias aqui do dia a dia têm um equivalente com as companhias do extrafísico. Então tem a turma da cerveja, assim como tem outras turmas do jogo, sei lá, e que elas teriam companhias, espíritos, digamos assim, equivalentes, e aí a pessoa estaria envolvida com essas consciências. Tem as companhias boas também. Como é que é isso? Que nome que a gente dá para essas companhias? Bom, a gente chama de companhias extrafísicas ou de consciências extrafísicas, assediadoras ou amparadoras. As assediadoras são as negativas, as que prejudicam a pessoa. E não necessariamente essas assediadoras, elas estão mal intencionadas contra você. Às vezes elas estão dependentes de alguma energia, daquela sensação, e aí elas te manipulam para buscar aquelas energias. Então você é meio que um veículo para elas se manifestar nessa dimensão intrafísica. Mas as amparadoras, que eu acho que é o mais sério para a gente ressaltar aqui, são consciências interessadas na evolução das pessoas. Então, por exemplo, aquelas pessoas que já no dia a dia elas ajudam os outros, elas pensam mais nos outros e menos nelas próprias, elas têm uma tendência a ter companhias extrafísicas melhores. E a gente está sempre sendo observado extrafisicamente, seja por companhias doentes ou mais positivas e evoluídas. Isso depende do nosso nível de interação com, vamos dizer, não é o nível de interação, mas o nível de influência em grupos. Então, quanto mais eu ajudo grupos, mais vai vir consciências extrafísicas querendo me ajudar com um determinado grupo. Agora, como que a gente pode estar estudando, por exemplo, a sinalética energética em relação a essas consciências extrafísicas? Se a gente pensar que essas consciências apresentam um nível de energia mais sutil, o que significa mais sutil? Ela não tem mais um padrão de energia de corpo físico, de dimensão física, uma energia densa. É uma energia mais suave, sutil. Para a gente perceber essas energias, a gente tem que conseguir manter ou impregnar em nós mesmos pensamentos positivos, equilibrados. Por exemplo, não pensar mais mal dos outros. Adquirir sentimentos mais equilibrados, por exemplo. Eu ter fraternismo não só com meu pai e com minha mãe, que eu amo, mas também com a pessoa que eu vi na primeira vez que eu saí ali na rua, dei de cara com a pessoa no mercado. Aí você está falando de universalismo e cosmoética, né, Paulo? Isso. O universalismo é bem isso, é você respeitar, ter um sentimento equilibrado por todas as pessoas. Agora, a gente sabe o quanto isso é difícil. Então, esse entendimento de você saber o quanto isso é difícil, demonstra o seu nível de amparalidade. Então, deixa eu explicar bem isso que eu estou falando. Então, por exemplo, se a gente ainda escolhe muito as pessoas com que a gente quer estar, mas essa escolha é baseada ainda em ego, ou assim, pelo dinheiro, ou por uma segunda intenção, o nível de consciências ou de companhias extrafísicas nossas vai ser muito doentio. Agora, quando eu me interesso mais em ajudar as pessoas, ou me interesso mais em estudar, ou me melhorar, vai ter consciências positivas me ajudando. Agora, voltando a essa questão da sinalética que eu acho importante. Por exemplo, eu tenho algumas sinaléticas relacionadas a amparadores. Às vezes uma ativação de um chakra que a gente chama de frontochakra. Uma palavra, como eu falei no primeiro bloco, que às vezes essa palavra, ela me explica todo um contexto que eu estou vivendo naquele momento. Energias, às vezes um banho de energia, ele está relacionado, por exemplo, com o sono que você teve, às vezes você se projetou, foi numa dimensão extrafísica, fez assistência, e quando você voltou, você tem um banho de energia, mas você não lembra da experiência. Então aquele banho de energia, aquele fenômeno parapsíquico, ele vem para chancelar aquele fenômeno
de projeção que você teve. Paulo, essa questão da sinalética energética, quando você fala, descreve, parece algo assim bem corriqueiro, bem do seu dia a dia e com praticidade, né? Parece que você aplica isso na prática. Isso, mas é porque já há 5 anos eu estudo mais detalhadamente esse tema. Agora, é bacana essa tua pergunta, porque às vezes a gente já tem muitos fenômenos parapsíquicos, alguns deles são sinaléticos, são sinais que já estão mapeados, mas a pessoa simplesmente ignora, banaliza, não dá a real importância. Então, às vezes, uma aragem super sutil pode ser o ar-condicionado, mas também pode ser um amparador jogando energia para você. Então, você ter uma vontade de querer estudar isso, destrinchar para saber se é o ar-condicionado ou se realmente é um amparador, é o que vai fazer você desenvolver o parapsiquismo. A gente costuma dizer, Eliane, que o parapsiquismo está nas sutilezas e também na atenção dividida. Então, o que é sutileza? Às vezes é uma ideia tão pequenininha que vem e faz você ter várias ideias positivas a partir daquela ideia inicial. Atenção dividida. Eu, por exemplo, estar conversando com você ou numa reunião e conseguir estar acoplado com amparadores extrafísicos ao mesmo tempo. Isso é algo difícil, mas se a gente começar a trabalhar, se dedicar, eu volto lá ao nosso primeiro bloco, a gente falou da cientificidade. Se eu adquirir uma cientificidade, eu vou ter resultados mais concretos do meu próprio parapsiquismo. Paulo, e agora há pouco você falou a respeito do universalismo, né, o não pensar mal dos outros, ter boas intenções, a cosmoética. Aí começa a relação com a paz, a sinalética, estudar a sinalética, isso ajuda a me tornar uma pessoa mais pacífica? Com certeza. A sinalética está relacionada com o nível de domínio das energias que você tem, tá? E também com não só o domínio da energia em si, mas as inter-relações, as pessoas, os seus interesses. Então, a pacificação íntima, se a gente for pensar, ela está relacionada também com isso, com as nossas relações. Agora, outro ponto que vai ajudar, tanto na sinalética quanto na pacificação, é quando você estuda os pensenes, que são os pensamentos, sentimentos e energia, e você começa a depurar isso, a destrinchar. Então, por exemplo, eu começo a entender mais como funcionam os meus pensamentos. Qual é a estrutura que sustenta os meus pensamentos? Eu vejo que eu penso mal porque eu quero ganhos secundários, então vou começar a cortar os ganhos secundários da minha vida. As emoções, os sentimentos. Eu vejo que eu sou viciado em adrenalina, e essa adrenalina cria um monte de problema para mim, por exemplo, com o meu corpo físico. Às vezes eu sou tão viciado em adrenalina que acabo criando problema no joelho, nas costas, entende? Então a pessoa vai começar a cortar tudo isso que prejudica a pessoa. Em termos das energias, ela vai começar a deixar as energias mais sutis, mais equilibradas. E aí entra a pacificação íntima, e aí entra a sinalética. Aonde? Deixa eu tentar destrinchar mais ainda. É que esses conceitos são realmente complexos e a gente precisa destrinchar o máximo possível para ficar mais claro. Então, vamos pensar assim na seguinte situação. Se eu tenho uma condição íntima, positiva, que eu domino as energias, eu consigo acoplar com uma consciência mais doente, consigo acoplar com uma consciência mais evoluída, e nenhuma das duas vai me perturbar. Acoplar é estar ligado energeticamente. É uma conexão energética. Até o amparador ele pode te perturbar. Por quê? Às vezes ele está tão bem, está tão equilibrado, que aquele equilíbrio ressalta as suas patologias. Mas eu tenho que entender, poxa, não, isso aqui é a minha imaturidade, beleza, eu vou trabalhar isso, mas eu vou manter a minha conexão, meu acoplamento com o amparador, para ajudar aquela outra consciência que eu também estou acoplado, que ela é doente, mas eu estou melhor que aquela consciência extrafísica doente. Então, por isso que eu estou falando que tem a relação com a pacificação. Como é que você vai fazer essas conexões se você intimamente não está bem? E até mesmo o fato, Paulo, de estar conectado com os amparadores, perceber a sinalética do contato com o amparo, isso também parece que coloca a pessoa mais no caminho de assistência, né? Que, por sua vez, deve ter relação com a paz, né? O que acontece? Nessa conexão com os amparadores, você vai se sentindo melhor. Você vai se sentindo seguro e convicto de que realmente existem essas energias. E aí você vai ver que a assistência para uma consciência assediadora,
ela deixa essa consciência melhor. Deixar essa consciência melhor implica em você também ficar melhor. Então todo mundo está ganhando. Então você acaba se interessando mais e gera um ciclo evolutivo. Paulo, e os eventos que tem no IPC por agora? Seja o Congresso da Paz, cursos aqui em Florianópolis? Nós teremos um Encontro da Paz, né, o segundo Encontro da Paz, que vai ser realizado em abril agora de 2005, lá no Rio de Janeiro, no campus Saquarema do Instituto. O IPC como um todo, ele tem os cursos Pacifismologia. A gente vai ter um começando agora em maio aqui em Florianópolis. E esse curso ele trata do pacifismo, do antibelicismo. Então você adquirir essa pacificação íntima para poder ajudar de uma forma mais lúcida as outras consciências. E esse curso ele tem 20 aulas, cada aula tem 2 horas e meia. Sempre nessa última meia hora da aula a gente tem trabalhos energéticos. Então o curso Pacifismologia, ele é um curso que tem relação com o que a gente falou, em termos de universalismo, de querer melhorar as outras pessoas, até de desenvolver a sinalética. Um curso desse, por exemplo, um curso do Instituto, ele não é só um curso teórico, ele é um curso que envolve amparadores extrafísicos. Então são professores extrafísicos. E bacana disso, se você se interessar muito pelo curso e investir nisso, às vezes você vai estar em casa e você vai ter essas aulas pessoais em casa, com os amparadores extrafísicos. Eu volto a falar, não é para ninguém acreditar em nada, mas se a pessoa desenvolver seu parapsiquismo, ela vai começar a perceber. Eu, no início, quando eu fui fazer os primeiros cursos, eu percebi essa conexão ao longo do curso. Por quê? Porque durante todo aquele período eu estava focado em estudar a projeção, ou a me melhorar, ou me qualificar. E aí os amparadores aproveitam essa tua determinação para te ajudar. Paulo, e os interessados, né, seja no Encontro da Paz no Rio de Janeiro em abril, ou nas palestras aqui do IPC, na sexta-feira tem palestras às 19h30, né? Se eu não me engano o tema é sobre a paz e democracia dessa semana, e o curso Pacifismologia que inicia em maio, as informações estão no site do IPC. Isso, e vocês também podem ir até o Centro Educacional, que fica na Avenida Rio Branco, o número é 354, o edifício é o Maxins. E aqui em Florianópolis o telefone é 48-3224-3446. Isso. Paulo, agradecemos, né, imensamente a sua entrevista, as informações que você trouxe, o esclarecimento a respeito da sinalética energética. Então, quem está nos assistindo certamente percebe no seu dia a dia uma série de sinais energéticos, acha estranho, não sabe o que fazer com aquilo. Então, aquilo são sinais que indicam uma comunicação, é isso? Resumindo? Isso. E se você sentiu alguma sinalética durante essa entrevista, compareça lá nas nossas palestras para debater mais sobre o assunto. Ok, obrigada. Então, agradecemos você que nos acompanha semanalmente. Até a próxima quarta-feira, telespectadores e internautas, e também a equipe da TV Floripa, que sempre nos recebe, nos acolhe também. Muito obrigada. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.